E vem conhecer um pouco mais da Divisão Zero de Bleach. E na semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal com uma temática do universo de Bleach, onde eu discutia as sagas de modo geral dessa obra, onde eu falava porque eu acreditava que o arco da Soul Society é o melhor arco de Bleach. Eu também comentei naquele vídeo que, aproveitando que está chegando na temporada de julho a uma nova temporada de Bleach, onde vai abordar o último arco do mangá, eu falei que eu ia fazer alguns vídeos temáticos ao longo dessas semanas para poder comemorar a volta do anime e falando um pouco sobre a obra como um todo. E no segundo vídeo que eu faço meio temático sobre Bleach, eu vou falar um pouco sobre a Divisão Zero, ou o Esquadrão Zero. Essa Divisão Zero que foi apresentado no final da primeira parte da primeira temporada, que já apresenta quem são seus membros, apresentam o que é essa Divisão Zero, só que eles não são muito explorados. Inclusive, só 3 têm uma participação um pouco grande, porque eles aparecem praticamente nos 2 últimos episódios. Então, no vídeo de hoje eu vou falar o que é essa Divisão Zero e quem são os integrantes dela. E para quem não prestou atenção nos últimos episódios da primeira parte da última temporada de Bleach, o Esquadrão Zero, ou como é conhecido também, Guarda Real, serve como um protetor, um time de elite que serve para proteger o Rei Espiritual e também servir como um grande protetor da Soul Society como um todo. Mas a sua função principal é proteger o Rei Espiritual. Seria como se os 13 capitães e os 13 esquadrões cuidassem da Soul Society como um todo e a Divisão Zero cuidasse mais do Rei Espiritual. E como que o Rei Espiritual escolheu esses 5 membros para fazer parte do Esquadrão Zero? Eles escolheram da seguinte forma: esses 5 membros foram alguém que já fizeram parte das 13 esquadrões, e através disso eles fizeram algo notável, algo importantíssimo que mudou o rumo da Soul Society de uma forma diferente. Pode ser na forma de luta, pode ser na forma mais de médico, na forma de curativos, na parte da saúde, e através disso eles têm um poder tão forte que ultrapassa o poder das 13 divisões. Através disso, o Rei Espiritual escolheu esses 5 membros notáveis da Soul Society e criou a Divisão Zero. A partir daqui que eu falei como que surgiu o Esquadrão Zero, agora eu vou falar como vai ser cada um dos membros. Lembrando, são 5 membros. E a primeira integrante que a gente conhece tanto no mangá como no anime é a Hikifune Kirino. Ela é a primeira integrante que primeiro a gente conhece o esquadrão inteiro junto. E depois, quando o Ichigo vai realmente conhecer como é a Divisão Zero, a primeira pessoa que ele encontra de verdade é a Hikifune Kirino. Porque ele está muito quebrado pelas coisas que aconteceu com ele, então ele precisa conhecer alguém que vai voltar com a sua energia. E quem vai fazer isso é a Hikifune Kirino, ou também como é conhecida como a Rainha dos Cereais. Quando ela estava na época da Soul Society, ela era a capitã do 12º Esquadrão. E nessa época, ela criou algo notável, como eu falei. O que ela criou de algo notável foi a alma modificada. Ela criou o conceito e a ideia da alma modificada e também criou a técnica que faz com que ela entre dentro do corpo das pessoas. Então, uma coisa super importante que a gente vê o tempo inteiro em Bleach foi ela que criou. Ela também fica localizada no Palácio dos Porcos. Se você perceber, na parte que ela participa do anime e do mangá, ela tem uma participação muito grande na parte de recuperar a energia espiritual das pessoas. Inclusive, isso também ajuda muito na parte de como ela se modifica visualmente. Ela é uma pessoa que tem uma aparência e depois que ela parte da alimentação, ela muda completamente a sua aparência. Então essa é a primeira integrante. Alguém que tem um poder que a parte fundamental dela seria saber que ela foi da 12º Esquadrão e que também a coisa notável que ela fez pela Soul Society foi fazer a alma modificada e conseguir colocar isso dentro do corpo dos integrantes da Soul Society como um todo. E o outro integrante que a gente conhece é o Tenjiro Kirinji, também conhecido pelo Esquadrão como codinome de Demônio das Fontes Termais. Ele foi muito importante para uma coisa que é fundamental em Bleach como um todo e na Soul Society como um todo, que seria na técnica dos curativos. Uma das personagens mais importantes eu considero em Bleach é a Unohana, porque se você for ver Bleach, em toda a saga, os capitães, os personagens que não são capitães, eles, os tenentes, subtenentes, todos acabam se machucando muito e quase entram na beira da morte, mas alguém sempre tem uma forma simples para salvar eles, a Unohana, a capitã do 4º Esquadrão que cuida da parte médica e que tem uma técnica fantástica para poder salvar as pessoas. Além disso, ela é uma pessoa que vai pra batalha fantástica também. Mas esse vídeo não é sobre a Unohana. Mas como que foi a Unohana? O que importa da parte da Unohana é como que foi que a Unohana aprendeu a fazer os curativos. Foi por causa do Tenjiro. Ele foi o cara que ensinou ela a fazer as técnicas de curativo. Então, se uma das pessoas mais importantes da Soul Society
que é na parte médica, sabe fazer a sua parte médica, é graças a esse cara. E além disso, ele também ajudou numa outra parte muito importante. Na época que ele estava na Soul Society, ele criou as fontes termais, que eram fundamentais para recuperar a Heiatsu dos Shinigamis como um todo. Então, até nisso ele é super importante. Ele é importante porque uma das principais personagens de Bleach, em questão de capitão, em questão de função dentro dos esquadrões, sabe fazer o que ela sabe por causa dele, e também porque quando alguém está perdendo sua Heiatsu, ele consegue colocar nas fontes termais e recuperar facilmente isso. Foi fundamental pro Bleach e pro Renji, que precisavam disso para poder realmente voltar com a sua Heiatsu e poder voltar a treinar. Essa foi a função dele. Além disso, ele é um cara muito veloz e tem uma força muito grande. Vale destacar, o que eu tô falando aqui é mais na parte de conceitos de cada um. Qual é a característica de cada um e também o que fez ele ter acesso para essa divisão 0. Mas vale falar que todos são excelentes na parte da luta também. E esse é o outro integrante. E o terceiro integrante do Esquadrão 0 ou da divisão 0 é o Oietsu Nimaiya. E ele é um cara fundamental para Bleach e ele criou um dos principais fatores da Soul Society, a Zanpakuto. Se você gosta de Bleach, com certeza é quando você ouve o nome da Zanpakuto, é quando você vê a Zanpakuto e o formato dele. Então, se você gosta disso, tem que agradecer muito ao personagem dele, porque ele foi o criador da Zanpakuto, ele criou a espada e a forma como ela é, então por isso que ele consegue ter essa função de meio que dominar elas, entender elas, conhecer mais dessa parte que ela é além de uma espada, ela também é um ser vivo, que também ajuda muito a todos os Shinigamis a fazer com que aumente seu poder, aumente seu potencial de luta, e inclusive ele é super importante nessa parte de Bleach. Obviamente eu não preciso nem falar a importância dele na divisão, né, na criação da Soul Society, ele é um dos mais importantes porque ele criou o principal elemento de batalha deles, mas ele é muito importante nessa parte de Bleach, porque é o momento onde tanto o Renji como o Ichigo estão querendo meio que recuperar a sua Zanpakuto, recuperar a espada dele. E nessa parte é a parte que ele joga tanto o Ichigo como o Renji num buraco, eles vão ter que tentar resolver esse problema para poder sair de lá e meio que reconectar com a sua Zanpakuto. Essa parte é muito interessante, porque ela lembra muito no começo de Bleach, quando o Urahara jogou o Ichigo dentro de um buraco e fez ele voltar com isso. Essa parte também é muito importante em Bleach, porque é a parte que o Ichigo se reconecta com ele mesmo, e é a parte que a gente meio que vê um flashback, conhecendo mais sobre a mãe do Ichigo. Mas aí entra de novo, eu já tô indo muito longe, tô saindo do personagem que importa. Então ele é super importante por causa disso, porque ele foi o integrante que fez com que existisse a Zanpakuto. Então é por causa dele que a forma de combate mais forte dos Shinigamis existe. E a penúltima integrante, a mais misteriosa desse esquadrão, com certeza é a Bankai Senjumaru. Personagem essa que a gente conhece muito pouco. O próprio mangá deu muita pouca informação sobre ela. A gente sabe da importância dela dentro da história, porque ela é uma personagem que, na época que o Ichigo precisava mostrar todo o seu poder, ele mostra e ela dá essa capacidade para ele poder fazer isso. A gente também sabe que o codinome dela é Origami, e sabemos que ela tem uma capacidade super forte na parte de infiltração e também na parte de como ela é meio que robótica, na parte de como ela consegue fazer a parte da tecelagem dela, que é muito importante para saber o nível poder de cada um. Obviamente, ela não foi tão explorada assim, mas mesmo assim a gente sabe que ela tem uma importância, principalmente muito grande como um todo, e principalmente no fator da origem das Bankais, porque o nome dela é Bankai, então você espera que ela tenha uma relação com isso, principalmente. Então, mesmo que a gente saiba muito pouco sobre ela, sabe que ela é algo um pouco mais robótico, sabe que ela tem um poder envolvendo com a tecelagem, envolvendo muito do nível de poder de cada um, ela conseguir ver isso, envolve muito também o poder da sua Bankai. Então isso também é muito importante. Ela tem a sua origem ligada diretamente com as Bankais. Então por isso que ela está no Esquadrão 0, Divisão 0. Foi como eu falei, cada um tem sua importância muito grande na sua society. E um dos poderes mais fortes dos Shinigamis são a Bankai. E o nome dela é Bankai. Então você já cria essa ligação automática entre ela e um dos principais poderes dos personagens da obra. E o último integrante e líder da Guarda Real é o seu líder, Ryusubi Isibei. Como eu falei, ele já é o líder da Guarda Real. De personagens tão notáveis da sua society, ele foi escolhido como líder. E por que ele foi escolhido como líder? O homem que tem o apelido de Monge da Percepção. Ele foi líder por causa da sua função exatamente na sua society. A sua contribuição. Foi ele que deu nome a tudo que existe na Soul Society. Pode-se dizer que ele criou as coisas do zero? Não chega a esse ponto, porque a gente não conhece tanto do passado dele assim. Mas a gente sabe que ele nomeou tudo que existe na Soul Society. Dos nomes, a tudo que é importante, ele criou. Ele é tão importante que apenas ele e o primeiro capitão, o ex-primeiro capitão Yamamoto, são as pessoas que têm a chave do Palácio Real. Que não tem como você ser achada, não tem como você conquistar de qualquer jeito. Para você ter essa chave do Palácio Real, só
quem consegue produzir ela, criar ela, tem essa capacidade para mostrar a força e o poder dele. Ele é um dos poucos que entra no Palácio Real, ele é o que nomeou toda a sua society e ele é o líder da principal divisão de Bleach como um todo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do Bleach como um todo? O que você acha desse último arco? O que você acha da Divisão Zero? Você gosta dos personagens ou acha que foi mal utilizado? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.